Então, qual é o melhor formato de chaminé para churrasqueira? O que você acha? Bem, eu tentei escrever nesse material aí algumas considerações práticas, em estudos, na verdade, e eu acho que ficou um conteúdo bom, tá? Já vou avisar desde o começo que não ficou uma Brastemp em termos de imagem, tá? A gente gravou no calor do momento, mas eu acho que vale a pena pelo churrasco, pelo prazer depois em usar uma churrasqueira e aproveitar cada detalhe para ter a melhor chaminé possível, tá bem? Hoje eu quero produzir um material para vocês que vai ajudar muito vocês aí que adquiriram a planilha do projeto churrasqueira e também o pessoal que constrói, cliente da gente aí, pessoal que consulta, sobre a parte de tubulação de chaminé, se é melhor usar retangular ou circular. No primeiro ponto, tá? Vamos mostrando aqui atrás, aqui, vocês já vão ter uma ideia das minhas preferências, tá? Eu vou tentar argumentar e claro que não existe só uma resposta e existem razões, tá, para se ser um sistema que é amplamente utilizado, tá? Primeiro, a gente tem que considerar, como eu tenho falado sempre, a questão da disponibilidade de material também, né? Às vezes tu está num local que tu tem um tipo de material disponível que não favorece a construção da obra como se fosse em outro local, no local A, local B. Então, digamos assim, no local A, talvez seja melhor tu fazer com blocos de alvenaria, sei lá, de tijolo, né? Blocos de cerâmicos, tá? Chaminé. E em outro local talvez não seja a melhor opção, talvez seja melhor fazer em concreto, talvez seja melhor fazer com chapa galvanizada, tá? Mas vamos considerar que a gente está num local onde tem tudo que tu precisa, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês aí as vantagens e desvantagens de cada uma desses modelos aí, ok? Vamos lá então. Bem, primeiro eu vou botar uma imagem aqui depois, tá? E os tipos de chaminé, né, que existem. Basicamente, vamos considerar então, olha, tem um formato retangular, um formato circular e um formato oval, que é uma mistura dos dois, que tentaram unir o melhor dos mundos, né? Primeiro, digamos assim, esse oval aí, eu nem vou considerar ele, tá? Ele depende de uma fabricação um pouco mais complexa, tá? E a gente na obra, na maioria das vezes, para a churrasqueira, a gente vai estar usando fornecedores pequenos, né? Não vão ser grandes indústrias, né? Grandes fábricas. E a qualidade, a facilidade de material, de produzir, vai ser sempre ficar entre o retangular e o redondo, o circular, né? Então, vamos desconsiderar esse oval aí. Mas ele tenta aproveitar o melhor dos dois mundos, tá? Depois que eu explicar a diferença deles aí do retangular para o circular, tu automaticamente vai saber, imagino eu, a vantagem do oval, tá bem? Vamos lá então. Uma consideração sobre esse conteúdo é o seguinte, né? Eu não vou ficar fazendo um monte de fórmulas aqui, porque isso daí tem livros para isso daí e demoraria muito para a gente explicar um monte de coisa que explica facilmente, né? Primeira dica que eu vou dar para vocês, quando tiver dúvida em alguma coisa, procure olhar para a natureza. Se você olhar um leito de um rio, tá? Ou pensar numa nascente, numa vertente de água, você não vai ver um tubo quadrado saindo na terra lá, um quadradinho. Tu não vai ver um rio que tem um leito quadrado, tu vai ter um rio que tem um leito num formato meio circular, talvez assim, né? Então, chaminé, estamos considerando o chaminé aqui mais para a ideia mais ventilação natural, tá? Mas também se aplica para ventilação forçada também, tá bem? Vamos pensar em aproveitamento de espaço, tá? Aproveitamento de espaço, se tu pensar em aproveitamento de espaço, tubo circular versus retangular. Normalmente o retangular tu vai aproveitar melhor os espaços. Ele é quadradinho, digamos assim, tu aproveita os cantinhos e assim por diante, tá? E
O circular sempre vai ficar, digamos, tu fez uma alvenaria e tu resolveu colocar um duto redondo no meio ali, tá? Um duto circular. Ele vai sobrar umas áreas ali que a gente não vai usar. Então, nesse quesito aí, o duto retangular ganhou. Também, tá? Tem que considerar o seguinte, vamos imaginar que o cara está fazendo uma churrasqueira daquelas de tijolinho e o único material que ele tem na obra vai ser os tijolos, né? Os blocos para fazer. Como é que ele vai fazer um circular? É óbvio que ele vai ser melhor fazer com duto retangular. Considerar esse chaminé um duto retangular. A não ser que encamisar, colocar um duto por dentro do outro. Tá bem? Mas vamos nos ater a isso daí. Aproveitamento de espaço. Então, se a gente estivesse usando um duto que fosse de aço, por exemplo, inox, aço galvanizado, depende do local, o duto retangular ganharia no quesito aproveitamento de espaço. A outra coisa, digamos que tu tem um espaço meio estreito ali, e aí mais alongado, digamos assim. Aí o duto retangular acabaria ganhando nesse quesito também, porque é mais difícil tu fazer um duto que seja circular e também ovalado, né? Como eu já falei no começo. Quesito estética. Aí vai dar briga, né? Arquitetos, em geral, pelo menos os meus clientes, adoram formatinho mais quadradinho, em cima do telhado. Não gosto dos terminais que a gente faz, geralmente chamamos aqui de canhão, outros locais chamam de charuto. Me parece que em alguns locais do Brasil o pessoal fala Sputnik, né? Então, em termos de estética, se eu fosse pela maioria dos meus clientes arquitetos, eles diriam, prefiro o retangular. 2 pontos para o retangular. Agora vamos considerar o próximo quesito. Facilidade construtiva, facilidade de construção. Bem, aí já temos que pensar o seguinte. Tu tá com uma grande fábrica ou tu tá com uma fábrica, como é a maioria do Brasil, de pequenos e médio porte, né? A facilidade de construção geralmente vai ser para o circular, tá? Se tu vai comprar um duto retangular, digamos uma coisa industrializada, geralmente o retangular vai ser um pouquinho mais caro porque ele é mais difícil. Digamos seja o duto convencional que a gente mais vê, o pessoal vai lá e calandra esse duto, né? O que é calandrar? É passar esse duto, a chapa, num cilindro e deixar arredondadinho. Então, o duto circular se torna mais fácil. O retangular já precisa passar em uma máquina para dobrar, fazer os cantinhos, 90 graus. Aí depois tem a parte da emenda. O duto circular o pessoal faz cravado a parte da emenda ou com solda a ponto, que fica muito boa. Se o pessoal fizer direitinho, fica uma qualidade maravilhosa. Já o retangular, ele é mais complexo, a parte de fabricação. Ele demora um pouquinho mais, né? Então, nesse quesito aí, duto circular ganhou. Mas ainda não chegou onde eu quero, tá? Vamos lá. Facilidade de conectar. Digamos que tu comprou, tá? Ou o pessoal vai instalar para ti lá. E tem um duto retangular e tem um duto circular. O duto circular tem maior facilidade em conexão. Só abrir um parênteses aqui, que eu estava me lembrando, que a parte de fabricação do duto circular também, quando é grande quantidade, tem um sistema que o pessoal faz, que é uma fabricação contínua, que torna o sistema geralmente mais barato também, que é uma vantagem, tá? Que eu não citei antes. Então, continuando, na parte de conexão. Um duto circular, geralmente ele é mais estável. Digamos, se tu pegar um duto, fizer um duto de chapa de 1 milímetro, tá? E fizer um duto retangular de chapa de 1 milímetro também. Então, circular, chapa de 1 milímetro, retangular, chapa de 1 milímetro, mesmo material, tá? Os tamanhos parecidos, digamos lá, vamos considerar um tamanho lá, diâmetro 300 milímetros, tá? E retangular 300 por 300. O que vai acontecer? A parte de conexão do duto é muito mais fácil. Tu só chega e coloca, o pessoal cria um flange na volta do duto. Vou colocar uma imagem do ladinho aqui. E nesse flange, o pessoal encaixa, para ali, fechou. Claro, dependendo da obra, dependendo da situação, tu vai fazer colocar um material ali para fazer a vedação, né? Antes de conectar o duto. Mas é muito simples a conexão. No duto retangular já é mais complexo, porque as chapas elas se movimentam, elas ficam um pouco mole, digamos assim, tá? Elas flambam,
E aí, a parte de conexão às vezes não fica muito boa. Fica uma conexão com mais folga, tem que colocar mais parafuso, mais rebites. É um sistema de chaveta, aí depende, né, da instalação em si, tá? Não vou entrar em detalhes, porque tem várias formas de se fazer isso, mas é mais complexo, tá? Eficiência. Digamos que tu queira, vamos considerar um duto, tu queira a seção de 400 centímetros quadrados, tá? 400 centímetros quadrados, tu precisaria de um duto de diâmetro de 22 centímetros, 22,6, mais ou menos isso daí, tá? E o duto retangular seria um duto de 20 por 20, tá? 20 centímetros por 20 centímetros. Só que o perímetro, tá? A quantidade de material que vai usar para fazer esse duto, tá? No quadrado, ele vai ser um pouquinho maior, tá? Porque tu vai usar 80 centímetros, vai dar o diâmetro dele, né? 80, né? 20, 20, 20, 20, 80. E o outro vai ser o 22,6 vezes 3,14, né? Vezes o π, né? E vai dar ali mais ou menos 71 centímetros, tá bem? Vocês lembram do π, né? Beleza. Não, já eu arredondei o π para vocês, tá? Bem, vamos lá então. Ou seja, o circular, ele vai ter 11% aproximadamente a menos, né, de perímetro. Qual a consequência disso daí? Tá, reduziu o perímetro, tá, do duto. Ou seja, reduziu o tamanho da área do material que fica em contato com o fluido, né, com o ar. No nosso caso aqui nós estamos falando de fumaça, tá? O que acontece? É menos arrasto, é menos fumaça, menos ar encostando, menos parede. Isso daí tu ganha em funcionamento, tá? Essa daí é uma vantagem importante desse tipo de duto, tá bem? Tu vai colocar exaustão, imagina, 11% a menos de parede para poder roçar no duto ali. Essa é uma vantagem. A outra vantagem é que tu vai usar menos material. Então, o duto acaba ficando mais barato. Já que tu vai usar menos material, tu tem mais uma outra vantagem. Pensa só, tu vai construir 2 carros e um carro carrega a mesma quantidade de pessoas e chega no mesmo lugar, só que ele gasta 11% menos de combustível ou 11% menos de material para ser construído. Qual carro é ecologicamente correto, digamos assim, é mais ecologicamente correto? É óbvio que é o que tem menor consumo. É o caso do duto circular, tá? Ele tem menor consumo de material na fabricação. Então, isso daí reduz custo, reduz impacto ambiental, que para nós, poxa, é legal isso daí, né? Bem, se tu tem tudo isso daí, tu vai ter, então, maior eficiência no duto circular, menor perca de carga, e aí tem mais uma coisa importante: ruído. Se tu tiver um sistema com exaustão, a tendência é que o duto circular tenha menor ruído do que o duto retangular. Por quê? Menos área, tá, de contato, menor turbulência, porque os cantos também eles geram turbulência. E, claro, se vocês procurarem isso aí na internet, vocês vão achar vídeo, vão achar coisas. Eu não quis botar tudo isso daí, que é uma coisa que dá muito trabalho e não ia adiantar muito, tá bem? E a turbulência, ela vai gerar aquele assobio, aquela coisa assim, né? E se tu tiver um exaustor, esse duto, que ele é retangular, ele tem uma tendência muito maior a flambar, certo? O que isso quer dizer? Se tu fizer um duto com a chapa ali de 1 centímetro de espessura, e o duto for pequenininho, não vai fazer diferença. Mas na prática a gente não faz isso daí, né? Falando agora de estanqueidade. Isso é importante na obra? Muito, muito importante. Se tu tem uma casa, digamos assim, uma casa, só tua casa, tu vai botar a chaminé lá, é 3, 4 metros de chaminé, saiu da churrasqueira, passa o telhado, sobe lá para cima. Cara, se vazar um pouquinho de fumaça, é problema, mas não é tanto. Mas pensa se for um edifício e vazar para o vizinho. E se a tua casa for
um sobrado. Aí tu tem lá, sei lá, a churrasqueira tua fica no térreo e o cano passa dentro do quarto, do dormitório. Muito comum isso daí. E aí tu tem um vazamento. Aí quem é que vai sentir o cheiro da fumaça na hora de dormir? Outra coisa, e última, limpeza. Isso. Um dia tu vai ter que limpar essa chaminé. Acredite nisso. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 10 anos, vai ter que fazer uma limpeza. E quando for fazer a limpeza, tu vai descobrir que o duto circular não tem canto, cara, não tem onde grudar sujeira. Então, só festa, certo? Então, resumindo, a forma circular, ela vai vencer pela física, né? Pelas leis da física, e não pela estética, óbvio, né? Pensar em estética, talvez a disponibilidade de material ou de espaço ali no local, talvez o retangular até seja uma melhor opção. Mas, se pensar em termos de uso mesmo, de desempenho, tu vai preferir o circular, certo? Último e não menos importante, se você fizer o chaminé retangular e lá no final tu botar um terminal também retangular, a incidência de barulhos de vento, no local que o pessoal que venta mais, como é a nossa região sul aqui, o barulho também é maior. Aquele assobio que dá chato de noite, quando está tudo silencioso, começa a ventar e você quer dormir, e aí começa aquele... Não vou assobiar aqui, né? Começa o som do vento. Certo, pessoal? Espero com isso ter ajudado vocês. Qualquer coisa, façam pergunta e eu vou tentar responder, tá bem? Um abraço.